Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos dar início ao segundo bimestre do ano letivo de 2021. Esta aula é específica para a segunda série do ensino médio e hoje nós vamos falar sobre a história da arte. Acompanhe comigo lá no primeiro slide. Eu trouxe para vocês um artigo da Laura Aidar e você pode ler ele na íntegra no site www.culturagenial.com. E o artigo está intitulado como História da Arte, um guia cronológico para entender os períodos artísticos. Chamamos de história da arte a trajetória cultural e artística dos seres humanos ao longo da história no mundo. As manifestações artísticas misturam-se à própria história humana, de modo a constituir um poderoso canal de expressão de sentimentos, emoções e também de diálogo. Além disso, ela é uma ferramenta utilizada para que uma sociedade revele suas percepções sobre o momento histórico que atravessa, sendo um importante campo de estudo para que se compreenda como os nossos antepassados viviam e se relacionavam. Bom, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que a história da arte acompanha consequentemente a história do homem na Terra, né? E esse processo de evolução, então o que é que está evoluindo? O homem ou a arte? O homem e, consequentemente, a técnica que ele experimentou foi se modificando no decorrer do tempo. Se outrora os homens da caverna eles utilizavam tintas vindas da própria natureza ou do sangue ou peles de animais, carvão ou coisas nesse tipo, hoje nós podemos fazer uma obra de arte utilizando apenas o nosso celular. Então a gente já não precisa mais sujar as mãos para produzir uma obra de arte. E aí por isso a provocação. O que mudou? O que se transformou com o tempo? E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, tá bom? Acompanhe comigo no próximo slide. Arte pré-histórica. Data de 30 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. Podemos considerar as manifestações artísticas como uma das primeiras formas de expressão humana. As mais remotas formas de arte registradas por historiadores são do período pré-histórico, ou seja, antes da invenção da escrita, mais precisamente do Paleolítico Superior, cerca de 30 mil anos antes de Cristo. Uma dessas demonstrações eram as mãos em negativo, impressas em paredes de cavernas. Tais imagens eram feitas utilizando um pó produzido com elementos minerais que era soprado sobre as mãos das pessoas apoiadas nas paredes. E aí vocês estão vendo uma dessas imagens, né, de arte rupestre do período paleolítico, e essa obra de arte se encontra na Argentina. É a Cuba de las Manos. Arte na Antiguidade. Entre 4 mil anos antes de Cristo e 476 depois de Cristo. E aí é importante a gente entender que a arte na Antiguidade, ela fala de várias civilizações. E aí é importante a gente se atentar a isso. Observe o que diz a Laura no seu artigo. Foram várias as civilizações que fizeram parte da Antiguidade, que compreende o período desde a invenção da escrita até o início da era medieval. Podemos citar entre elas as civilizações da Mesopotâmia, do Egito, da ilha de Creta, dos povos celtas, da Pérsia, da Grécia e Roma, além da arte paleocristã. A primeira civilização que nós estamos vendo, então, é a Mesopotâmia, né? Então, essa arte da Mesopotâmia, vocês estão vendo aí umas estatuetas em terracota do povo sumério presente na Mesopotâmia. A arte feita pelos povos mesopotâmicos abarcava diversas manifestações, como a escultura, pintura e arquitetura. A região ficava entre o rio Tigre e Eufrates, em território que atualmente se localiza em partes da Turquia e Iraque. Foram 4 mil anos de civilização e os povos que integram a Mesopotâmia são os sumérios, assírios, acádios, babilônicos e caldeus. Eu tenho certeza que você já estudou sobre isso. A arte egípcia.
Uma das civilizações de maior importância da antiguidade foi o Egito Antigo. Esse povo possuía uma organização social e cultural bastante elaborada. O aspecto religioso teve enorme relevância, norteando todos os campos da organização social, inclusive o artístico. Assim, as manifestações expressivas egípcias passavam sempre pela espiritualidade e a simbologia. Uma dessas vertentes foi a arte funerária, que manifestava-se através de estatuetas e objetos colocados junto aos corpos, a própria arte de embalsamar, os sarcófagos ricamente adornados e as grandes pirâmides que serviam como morada eterna dos faraós. E aí nós temos duas representações, da arte egípcia, que eu destaquei para vocês. Uma delas é o sarcófago e a outra é uma pintura que traz também aí para nós a lei da frontalidade. Vale dizer que os egípcios eles eram muito rígidos no momento de criar uma obra de arte. E essa rigidez ela se encontra nas obras que eram representadas e a gente pode ver isso com a lei da frontalidade. Se você ainda não lembra, se você precisa recordar, sugiro que você pesquise ou anote no seu caderno para perguntar para o seu professor, afinal de contas o nosso tempo é curtinho aqui, tá bom? Mas é muito importante estudar sobre isso. A arte grega. A Grécia Antiga é talvez a civilização que mais influenciou todo o Ocidente. Isso porque sua sociedade era baseada em crenças religiosas mais flexíveis que as das civilizações anteriores, como a egípcia, na qual as ações humanas e a razão eram valorizadas acima da espiritualidade. A Grécia apresentou 3 períodos distintos: arcaico, clássico e helenístico. Portanto, a cultura foi sofrendo alterações, assim como a própria estrutura social. Foi por meio da pintura, escultura e arquitetura que os gregos expressaram suas ideias criativas, que geralmente exibiam bastante harmonia com a preocupação da simetria e da perfeição. Essa ideia de perfeição é muito marcante na arte grega. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente observar, desde a pintura e a escultura que foi se modificando conforme o tempo. E aí observem que a representação dos deuses, ela parte da representação humana. O que a gente vai ver é essa simbiose, tá bom? Vamos então para a arte romana. Roma Antiga foi um dos grandes impérios que a humanidade já viu. A fundação da cidade data teoricamente de 753 a.C. As influências culturais para esse povo estão baseadas em 2 civilizações anteriores, a etrusca e a grega, da era helenística. Dessa forma, a arquitetura, a pintura e a escultura romana tiveram como referência o ideal de perfeição e beleza dos gregos e alguns elementos dos etruscos. Na arquitetura, grandes construções foram erguidas com a finalidade de serem templos e espaços para entretenimento, como os teatros. O Coliseu é um exemplo de teatro romano, com proporções gigantescas, tinha espaço para 40.000 pessoas sentadas e 5.000 pessoas em pé, sendo construído no século I. E aí nós estamos vendo 2 obras de arte que representam a arte romana. Uma é o painel escultórico romano, em homenagem à deusa Pax, e o outro é o Coliseu Romano, que a maioria de nós já viu alguma imagem dessas, com certeza, e a construção ela foi realizada no ano 82 d.C. Vamos dar um salto agora para a arte paleocristã ou cristã primitiva. A chamada arte paleocristã está relacionada com as manifestações artísticas realizadas por cristãos pouco tempo depois da morte de Jesus Cristo, pois depois desse acontecimento, seus discípulos passaram a pregar a sua palavra e muitas pessoas tornaram-se devotas. Entretanto, lembrem-se disso, essa crença ela não era permitida pelo governo romano e os fiéis sofreram grandes perseguições. Portanto, por ser uma fé proibida, os cristãos faziam suas homenagens a Jesus em locais escondidos. E aí nós estamos vendo uma pintura do cristianismo primitivo em Catatumba. E aí eles contam um pouco dessa trajetória de Jesus.
A arte na Idade Média, entre o século V e o século XV, a época medieval, ela compreende um período longo que vai desde o século V até o século XV. Portanto, a arte foi sofrendo alteração ao longo desses séculos. Após repetidas invasões pelos povos bárbaros, Roma é tomada definitivamente e fica estabelecido que a partir do ano de 476 tem fim a Idade Antiga e inicia-se a Idade Média. A partir desse momento, o cristianismo foi ganhando aceitação até ser incorporado como a religião oficial, que ficou conhecido como o Império Bizantino. A arte bizantina, então, passou a expressar a religiosidade cristã de maneira muito diversa da arte cristã primitiva, exibindo esplendor e riqueza e tendo como finalidade relacionar a figura do rei a Deus. E aí um painel bizantino para a gente perceber, o mosaico ele era muito utilizado na arte bizantina e agora sim nós temos o cristianismo como religião oficial de Roma. Isso reflete na arte, com certeza. Aí nós vamos saltar para a arte renascentista na Idade Moderna, por volta do século XIV ao século XVII. É entendido como Renascimento o período em que a cultura passa a sofrer grandes influências de ideias da antiguidade clássica greco-romana. Tem início na Itália por volta do século XIV e desenvolve-se até o século XVII, compreendendo a chamada Idade Moderna. Nessa fase da história, há progressivamente o despertar de valores humanistas e antropocentristas, que colocavam o ser humano como o centro do universo. Duas obras que representam muito bem esse período é A Criação de Adão, de Michelangelo, e Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A arte moderna, fim do século XIX até meados do século XX. A arte moderna mescla-se às investigações pós-impressionistas e, mais tarde, no começo do século XX, manifesta-se nas vanguardas europeias. São chamadas de vanguardas europeias os movimentos expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. Essas foram vertentes que tinham o intuito de trazer inovação, tanto estética quanto conceitual às artes, desenvolvendo-se sobretudo na pintura, mas também na escultura, literatura e arquitetura. Foi um momento de efervescência cultural que revelava as enormes mudanças trazidas com o progresso industrial e a Primeira e a Segunda Guerra. Guernica, de Pablo Picasso, retrata o massacre na cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Por fim, chegamos na arte contemporânea, a partir do século XX. É aquela que se inicia na metade do século XX como uma forma de superar a arte moderna e propor novos caminhos e desafios no campo da expressividade. Podemos dizer que as linguagens artísticas produzidas atualmente estão inseridas na arte contemporânea, ou mesmo que são artes pós-modernas. Essa maneira de apreciar e produzir arte despontou através de investigações como o pop art, o minimalismo e ações performáticas por volta dos anos 60. Assim como a própria vida nos dias de hoje é super conectada e tecnológica, a arte atual reflete esse contexto e assimila diversas linguagens na busca por uma integração entre o mundo cotidiano e a arte. Na imagem, uma performance de Marina Abramovic, no ano de 2010. Finalizamos. Eu sei que foi bem corrido, são muitas informações, mas era importante para a gente entender que a história da arte está atrelada à história da humanidade e eu quero te convidar agora para acompanhar o Exercitando de hoje. Primeiro, eu quero que você diga qual a importância de estudarmos a história da arte. Segundo, de que maneira podemos dividir a história da arte. Terceiro, imagine que se você pudesse viajar no tempo para conhecer um período específico da história da arte. Que período você escolheria? Justifique a sua resposta. Por fim, compartilhe a resposta com seu professor de arte. É isso, estamos finalizando a nossa aula. Te convido a acessar a plataforma Eduque, rever essas e outras aulas, até mesmo de outros componentes. Até mais!